onde moramos numa chácara em frente à CTB. E o seu pai fazia o que lá em Santo André? E o meu pai fazia, estudava, em Santo André nós tínhamos algumas vacas e meu pai cuidava das vacas e vendia leite. E depois, um pouco mais tarde, ele trabalhou como jardineiro na Casa Publicadora. Tinha algum colega que trabalhava no jardim ou era só ele? Era só ele. Só ele. E onde ficava mais ou menos a chácara ali? Em frente. Mas ali é um morro. Como? Ali em frente à Casa Publicadora é um morro que tem ali, né? Bem grande. Naquela parte mais... Vindo do centro de Santo André, Sim. à esquerda. À esquerda. Indo para São Bernardo, à esquerda, tinha ali uma mata muito grande, um campo muito grande, e nós moramos ali. Como chamava essa chácara? Essa chácara pertencia à Companhia de Estrada de Ferros, Santos Jundiaí. E então, meus pais compraram uma vaca, depois compraram outra, e chegamos a ter ali umas 10 vacas. E então, a gente vivia do trabalho com gado, vendendo leite. E nessa época eu fui crescendo e eu também trabalhava na chácara e tirava leite, vendia leite. Minha primeira atividade foi essa. E a sua mãe, então, ainda continuava vendendo roupas ali? Ou não? Depois que vocês se estabeleceram nessa chácara, ela parou de vender roupas? Parou. Ela começou a se dedicar mais à horta, ao gado. Ao gado. E na horta, a gente tinha plantava de tudo. E ali a família, os filhos foram crescendo. E o Durval foi o primeiro que entrou na CTV para trabalhar. O Oswaldo ele entrou depois do Durval, então? Entrou depois. Certo. Nós nos localizamos ali e a família foi assim como ia crescendo, ia entrando na Casa Publicadora para trabalhar. E de maneira que eu era um menino de uns 10 anos e trabalhava eu gostava de trabalhar. Eu costumava encerar a casa dos obreiros, do gerente e de algumas pessoas. Eu encerava a casa, batia os tapetes. Quantas casas existiam dentro da Casa Publicadora nessa época que o senhor trabalhava lá? Você pode dar o nome dessas casas, quem morava? Sim. Tinha o tesoureiro, né? Tinha do tesoureiro. Era um Augusto Pagues. Tesoureiro. Depois tinha do Fischer. Que é superintendente, é americano. Sim. E tinha uma casa grande, construída no topo de um barranco.
onde moravam os dois gerentes e subgerente, e aí na parte de baixo era a igreja. Ali ficava a sede da União, não? Na sua época? A União chegou a ter alguma sede lá? Não. Nem a Casa Publicadora, nem a Associação Paulista? Não. Tá. O senhor chegou a conhecer a sede da União Sul-Brasileira a partir de quando? Ali em Moema? Moema. Antes o senhor não conheceu? Não. Tá. A Associação Paulista o senhor conheceu ainda na Taguá? Eu conheci Taguá, eu trabalhei lá na Associação Paulista na Taguá. Na Taguá. O senhor não conheceu a sede da associação antes de ser na Taguá? Não. O senhor só se lembra a partir de Taguá? Tá. O senhor poderia falar um pouco sobre o irmão Fischer? O irmão Fischer tinha esposa e um filho. Ele era o superintendente da CTD. Ele era o administrador geral. A esposa dele também trabalhava ou não? A esposa dele não trabalhava. Não trabalhava. Fischer, não. Sei. O filho, o senhor se lembra que ele veio estudar aqui no colégio, né? O filho era o Harry. O Harry. Harry. Ele estudou um pouco aqui em São Paulo, mas depois foi para a América, né? E ele se tornou o que depois, o filho dele? Médico. Médico. Acho que é médico. Certo. O senhor falou de um outro, Augusto Pagues. Augusto Pagues. Ele era casado, também tinha filhos? Casado, tinha uma filha que casou com Cisma. Ah, sim, claro. A filha do Pagues casou com Cisma. Não é o pastor Ricardo Cisma, não. É Alfredo Cisma. Não lembra qual o nome, né? Não. Sei. Só tinha uma filha, então? Tinha uma filha. Só tinha uma filha. Essa filha, as pequenas ali, só. Bonito. Cisma, que eu me lembro, tinha um filho. E foi com esse que casou a filha do Pagues? O irmão Cisma? Casou com a filha do Pagues. Tá. E o Pagues só tinha uma filha, então? Pagues tinha só uma filha. Só uma filha. A esposa, o senhor conheceu do irmão Pagues? Conheci. Qual o nome dela? Não lembro. Não era Guilhermina, não, né? Como? Guilhermina? Não. Não era. Tá. Então, os missionários estrangeiros que tinham ali eram o irmão Fischer, o irmão... Fischer, sim. Johnson, Spies. Spies. O senhor pode falar um pouco sobre o irmão Spies? O que o senhor lembra do irmão Spies? Eu não lembro muito, eu era menino, não ligava, mas o pastor Spies era um gerente, uma pessoa muito dedicada ao trabalho, e foi o pastor que me batizou. O senhor lembra em que idade o senhor tinha quando foi batizado ou não? Uns 12 anos. Uns 12 anos. Mais alguém foi batizado com o senhor ou foi sozinho o batismo? Não, foi assim, 6 pessoas. Mas não eram da família, eram irmãos da igreja. Alguém que o senhor se lembra especial desses que se batizaram ou não? Foi, batizou comigo um rapaz que se tornou obreiro. Foi depois ou antes do senhor que ele se tornou obreiro? Não. Esse rapaz que se batizou. Esse rapaz que se batizou comigo, Daqui a pouco vou lembrar o nome dele. Mas da família foi só o senhor que se batizou? Não. O senhor tinha algum irmão que foi batizado com o senhor junto ou não? Não. Só o senhor da família? Certo. Os seus pais se batizaram bem antes do senhor? Foi. Antes de 22?
Acho que foi antes. Por aí, 22. 22 mais ou menos. Quer dizer, eles chegaram lá em Santo André, logo se batizaram. Não sei quanto tempo, mas 2 anos talvez. Sim. O senhor se lembra do batismo deles? Não. Lembro que sim. Não. Vagamente. O senhor deveria ter que idade nessa época? Uns 10 anos. Uns 10 anos, o senhor se lembra. E os batismos eram feitos na igreja, em ambiente fechado ou ao ar livre? Nós tínhamos perto do prédio da Casa Complicadora, tinha um barranco muito alto e ali tinha um tanque feito de cimento, um tanque ele tinha uns 5 metros por 2. Então era um tanque pequeno? Tanque pequeno. 5 metros por 2? Mais ou menos. Para que servia esse tanque? Não servia para nada. Era irrigação? O barranco produzia água, então não sei por que fizeram esse tanque. Então era nascente ali no barranco, praticamente. Aí nascia ali, não abastecia a Casa Publicadora? Não. Era mais assim para aguar as plantas, alguma coisa assim? Não. Era. Então ali era feito naquele buraco, ali naquele tanque, era feito o batismo. Ele é comprido, tinha uns 5, 6 metros e uns 2 larguras. Nossa, é estreitinho então. Estreito. Mas dava para... Mas sempre foi esse tamanho ou no passado era um tanque grande? Porque era conhecido como tanque dos alemães, a impressão que era um lugar muito grande. Não, o tanque dos alemães era uma lagoa que tinha lá na entrada. Entendi. Então eram 2, pelo menos. Esse tanque foi feito ali no barranco. Entendi agora. Para captar água. Tá certo. Então era ali que era feito o batismo, não no tanque dos alemães. Nesse lugar menor. Entendi, claro. Então o pastor Espias batizou o senhor naquela época. Tá. E a sua função então era trabalhar na casa dos obreiros, encerando a casa? Não. Inicialmente, quando eu era menino, até os 10, 12 anos, eu encerava a casa dos obreiros, trabalhava na horta, limpava a horta, plantava e dava verdura para eles. Isso na chácara do seu pai? Não. Na chácara da CPB? Da CPB. Tá. E o seu pai já era jardineiro também? Era. Então, na verdade, o senhor ajudava o seu pai no jardim, na horta? Em casa. Em casa e lá? Em casa eu cuidava, trabalhava na horta, trabalhava com gado? Com gado. E na CPB? E na CPB, quando tinha uns 12 anos, eu comecei a fazer pequenos serviços para a CPB. Ganhava por isso? Ganhava. Mas ganhava como salário da CPB ou como de cada obreiro que pagava alguma coisa? Não. Quando eu encerrava a casa de obreiros, trabalhava na horta dos obreiros, eu ganhava deles. E depois, quando fui para trabalhar na CPB, ganhava diretamente. E o senhor se lembra trabalhando na casa de quem mais frequentemente? Como? O senhor se lembra estar trabalhando mais frequentemente na casa de quem? Eu trabalhei na casa do pastor Spies, na casa do pastor Johnson. E trabalhei na horta e na casa do pastor Valfogo. Valfogo. A filha Heloísa era criança, era jovem? Era criança. Tá. A filha do irmão Espí já era casada, né? Era casada com Grosso. E eles moravam lá ainda não? Eu acho que estão separados e ela morava. Meu irmão Grosso morava com os pais.
Ah, tá. Spies. Mabel, o nome dela. Mabel Ross. Como é que se pronuncia? Mabel. Mabel. Né? Então houve um problema de relacionamento? Havia, eu Alguma sei que coisa. havia, aí percebia que havia um Certo. problema. É, Então ela morava naquela época com o pastor Spies. é, Tá. E o senhor conheceu a esposa do pastor Spies? sim. Ela era dona de casa, trabalhava na casa Não, publicadora. é só dono de casa. A esposa também do irmão Fish também era Também só do pastor Johnson também. todos donos, Só toda gente de dono casa. Tá. Então, na verdade, qual era a diferença do seu trabalho de limpar a casa e o delas? Era um trabalho mais braçal, mais bruto? Uma vez por semana, Ah, uma vez por a limpeza, a faxina mais difícil. tirar os tapetes, punha no gramado, batia, sacudia, varria. E a casa encerava toda sexta-feira. Ah, sexta-feira. E com isso eu ganhava alguma coisa. O senhor consegue descrever a casa do irmão Spies? Bom, a casa era um prédio grande, que entrada pelos fundos, tinha de um lado morava o pastor Spies, do outro lado outro, não sei nessa. Houve tempo que morava num lado o pastor Johnson, do outro lado Pagues? não, Pagas morava numa casa separada, Ah, separada. bem, uns 200 metros da casa publicadora. Então, essas casas ficavam naquela subida. Tinha a casa do professor Pagas ficava na parte baixa, Ah, na parte de baixo. depois vinha os pés da CPB e subindo um barranco tinha um prédio grande onde de um lado tinha uma residência que morava um Spies, o Johnson e Esse prédio maior, era ali que ficava a escola adventista de Santo André? Não. Onde funcionava a escola primária? e na parte baixa desse prédio. A desse prédio. E na parte de cima funcionava o quê? Não, na parte de cima tinha as duas residências. Ah, tinha duas residências em cima. Vamos ver, à frente assim tinha duas residências e depois tinha um barranco alto e na parte baixa, média, na parte baixa média, ali era a igreja. E um pouco mais embaixo e do lado tinha a escola primária. Então ali tinha igreja, escola e Igreja. duas residências. E duas residências. Só que a residência era um pouco separada do prédio maior. Não. Tudo junto, é tudo dentro É um prédio mesmo. grande. É mesmo. Prédio grande. A informação que eu tive, olhando as revistas antigas, é que ali ficava a sede da União Brasileira. Será? Talvez. Ouvi dizer que também lá funcionou a Associação Paulista antes. Não. Não? Ali mais União, provavelmente. Se funcionou a União, eu não cheguei a ver. Isso, funcionou foi pouco. Pouco tempo. Eu conheci a Associação Paulista na Rotaguá. A partir de quando o senhor conheceu Itaguá? O senhor lembra a primeira vez que o senhor foi visitar, conhecer? Quando já havia a Igreja Central Paulistana, no caso. Então foi em 29, 30, mais ou menos. Quando foi? Porque a igreja é de 29, né? A Igreja Central Paulistana. Foi essa data. Porque eu sempre fico me imaginando onde teria funcionado a Associação Paulista antes de ir para o Brooklyn. Itaguá. Antes de Itaguá, onde? Eu não conheci. Não teve ideia, né? Não tive. Tá, é uma coisa que a gente fica na dúvida. Onde teria funcionado? Mas avançando um pouquinho mais. Como era o casal Spies? O senhor pode... Não posso dizer muita coisa deles. Eram pessoas idosas. Os dois eram idosos. E gente boa. Ele tinha alguma limitação física, o pastor Spies?
Que eu saiba, não. Não? Ele era obeso? Ele era corpulento, Sim, levemente obeso. sim. Boa pessoa. Ele falava em português, assim, com sotaque, alguma coisa? Ele Não? falava português. Mas o sotaque dele era muito acentuado? Não? Não, sim, eu não posso dizer. Não lembra disso, né? Então, no caso, o senhor trabalhou depois na CPB. Como é que foi essa transferência? Aí eu era um menino, fui crescendo ali e trabalhando para um, para outro. Eu gostava de ganhar o meu dinheiro. Então, tudo que era coisa que aparecia, me procuravam e eu fazia. Eu fazia tudo correndo, tudo rápido. Um dia foi o gerente perguntar se não queriam me deixar trabalhar na casa do computador. Aí o gerente, não, eu sou muito menino, você precisa crescer mais ainda, agora não dá. Mas não demorou muito tempo, a casa do publicador me chamou. E na casa publicadora eu fazia de tudo um pouco. Trabalhava na encadernação, encadenando livros e tudo que era de encadernação. Quem que era o chefe do senhor ali, imediato? Alfredo Mendes. O Mendes. Ele era negro ou não? Como? O irmão Alfredo Mendes, ele era negro? Ele era moreno, mulato, não? Não. Nossa cor, assim. Sim. Eu trabalhava na encadernação e mais adiante, de vez em quando, eu ia à redação de provas. E quem que trabalhava nessa parte mais? Isolina e Valfog e Luiz Valfog. Sim. Pastor Luiz Valfog. Qual era a sua prova? Não entendi. Qual era o seu trabalho? Era ler provas? Eu trabalhava na redação. Sim. Redação, faxina, tudo eu fazia. E de vez em quando a redação me chamava para ler provas. Os livros eram impressos e depois tínhamos de ler para ver se não tinha algum erro. Então, de vez em quando eu ia ajudar na redação. Quando estava mais apurado a redação? Mas aí para o senhor trabalhar na redação, o senhor tinha que ter instrução primária. Onde é que o senhor estudou? Bom, a instrução primária eu estudei em várias escolas. O senhor pode ir mencionando algumas? Estudei em Itaquera, escola do governo. Foi ali que o senhor começou a estudar em Itaquera? Estudei em Itaquera, estudei em Santo André. Na Moca, não. Na Moca comecei. Começou. Mas foi pouco tempo. E, pouco na Moca, depois de Itaquera. E era escola particular, do governo? Do governo. Do governo. O senhor tem alguma lembrança dos professores? Não. Tem. Da turma que lecionava em Santo André, eram professores que iam de São Paulo para lá. Então o senhor estudava em escola pública em Santo André. Não tinha escola adventista? Não tinha. Na sua época, não? Não tinha. O senhor nunca estudou em escola adventista, a não ser aqui no colégio? Nunca. Só aqui no IAE? Só no IAE. Tá. E o senhor, então, fez equivalente a quantos anos de estudo antes de estudar no IAE? Bom, eu fiz escolas primárias, depois eu passei a estudar à noite. Santo André tinha escola noturna, eu estudei à noite. Que curso era esse à noite? Como? Que curso? Como se chamava esse curso à noite?
Era complementar? O que era? Eu não sei bem. Ginasial? Não tinha. Equivalia mais ou menos ao ginasial. Certo. Equivalia. Sei. Quais as matérias que eu tinha mais facilidade no tempo de escola? Bom, eu gostava de história, de geografia. Português eu estudava também, fazer escola. Mas, Então, o senhor trabalhava na CPB durante o dia e estudava em que horário? estudava à noite. Ah, então quando estava na CPB já era em horários opostos. Eu estudava Qual que era o horário de trabalho na CPB? Entrava que horas? Às 7 horas da manhã. Cedo. E como é que chamavam os funcionários para o trabalho? Havia algum sino? Havia uma apito? campainha. Uma campainha. A gente chegava às 7 horas, ficávamos em pé na encadernação, na sala de encadernação, tinha um culto, 7, 8 minutos, 10 minutos, depois íamos trabalhar. O culto era sempre dirigido por uma pessoa ou era um rodízio? É rodízio. Um rodízio, certo. Então o senhor trabalhou ali lendo provas e na parte de encadernação? Lendo provas é pouca coisa, Pouca de vez em coisa, quando. de vez em quando. O meu trabalho era encadernação. O senhor lembra de algum livro marcante que foi época de lançamento, que o senhor estava ali trabalhando junto, acompanhando? Vida de um livro de Jesus, tinha o Dia Prático da Saúde, Raiar do Novo Dia. Mas, Quem era o artista da casa publicadora na época? Tinha algum desenhista, algum pintor que fazia as ilustrações ou elas iam todas de fora? Schmidt era o que fazia o desenho para fazer o... Não seria o pai do Ivan Schmidt, não? Quem? Esse Schmidt seria quem? Eu acho que não. Não? Não. É outro. Ele já era idoso naquela época? Não, Era novo? Tinha uns 30 anos, não muito. E trabalhou muitos anos na casa publicadora, esse Schmidt, na ilustração? Não sei lembrar, sim. Quem que fotografava mais naquela época? Quem eram os fotógrafos que estavam ali ajudando, trabalhando? O pastor Spies devia fotografar, não? Não. Não? Não lembra de Não algum fotógrafo em especial na casa? Tinha um fotógrafo, mas não lembro o nome. Sei. Mas era obreiro ali dentro ou era de fora, contratado? Houve um tempo que tinha fotógrafo obreiro. Ah, obreiro mesmo ali dentro. Mas eu não lembro. Ele tem uma vaga lembrança deles. Se eu mostrar a foto da casa publicadora, o senhor me ajuda a lembrar as pessoas? Vamos pegar aqui uma foto e tentar mais ou menos escrever quem são as pessoas que estão nessas fotos, né? Aí o senhor talvez lembre alguma coisa, algum detalhe sobre essas pessoas. Na casa publicadora, eu fazia faxina, eu ajudava quando eu tinha conserto de eletricidade, ajudava quando tinha consertos de encanamento de água. Eu estou vendo aqui a foto, né, dos funcionários da casa publicadora em 1926 aproximadamente, né? Pastor Steve Johnson Mendes. Fischer, Tags, Dermival e meu pai. Certo. O senhor reconhece mais alguém no fundo? Surita, Zequipas, é o meu irmão Oswaldo. Oswaldo. Laura, Clara,
Mercedes. Sim. E... Eu não estou vendo o tio Luiz aí. O tio Luiz não seria esse aqui atrás, não, né? Parece. Não é. Esta outra foto aqui, onde estão trabalhando esses funcionários, quem são essas pessoas? Aqui sou eu, Ah, sim. ajudando a encadernar livro. E esse ao fundo, o irmão Alfredo. Alfredo Mendes. Essa ao lado, Aqui não dá para perceber, não né? dá Tá muito pra borrado. conhecer. Esses mais aqui, Não dá para conhecer. muitas mulheres, né, no setor de encadernação. Mercedes. Certo. Mercedes. Esse aqui casou com o meu irmão Oswaldo. Certo. E quais eram as principais máquinas que vocês lidavam no setor de encadernação? Tinha máquina de dobrar os cadernos, máquina de costurar os cadernos, máquina de cortar, aparar os livros. E a máquina grande, a Libertina grande. Num dia de trabalho, quantos livros poderiam ser encadernados? Vamos imaginar um guia da saúde. Quantos eram encadernados por dia? Ah, não sei. Não tem ideia. Não. O livro saía da impressora, um papel grande, Sim. era cortado, depois ia para a máquina de dobrar, era dobrado e formava um caderno. Certo. Esse caderno depois a gente juntava e costurava, e aí Costura era um trabalho mais feminino ou de todo mundo? era mais feminino. Mais feminino. Tinha uma máquina Sei. que costurava. E era comum acontecer acidente na parte de encadernação, não? Não era. Não. O meu irmão perdeu o braço. Mas perdeu o braço em que A setor? máquina cortou. Isso é o setor de encadernação? Depois que o papel saía da impressora, era dobrado, depois era costurado e então era prensado em pacotes assim, e a máquina de cortar. E meu irmão, meu filho, meu irmão Oswaldo, ele se especializou em cortar, aparar livros. E ele conhecia muito bem essa máquina, ele reparava, consertava quando precisava. Um dia ele estava reparando, fazendo um consertozinho lá, e a lâmina, não sei como, saiu e cortou o braço. Braço direito ou esquerdo? Mas foi direito. Direito. Então aí ele foi socorrido. Se aposentou. Ah, se aposentou. Aí se aposentou. Ele já era casado ou não? Já. Ele era casado com a Esther, no caso. Não, ele era casado com Mercedes. Essa Ah, Mercedes. Ah, tá. O senhor me mostrou agora essa foto. Sim. Aqui? Aqui. Ah, ela está ao fundo. Aqui ela aparece ou não? Nessa outra foto aqui geral ela aparece ou não? Está aqui. Ah, ela é Mercedes. Ah, tá. Ok. Agora, continuando, eu tenho mais uma outra foto aqui da Casa Publicadora. Eu tenho aqui, olha, aos 15 anos, batismo. Isso aqui foi foto tirada no dia do batismo, não? Não. Essa foto Eu acho que não. é de colegas da igreja? Não. Isso são colegas. Então eu aqui está. Essa é de preto, né? Meu irmão está aqui. Ah, ao fundo. A esposa dele. A esposa dele. Minha irmã aqui. Essa de preto é de Mercedes, a irmã na extrema direita. Essa irmã é quem? Osminda. Osminda. Então são mais irmãos e parentes aí no caso. Não tem irmãos da igreja aqui? Não. Ah, tá. No caso, nessa outra foto aqui, olha, com a turma da CPB, é isso ou não? Tem. Quem são essas pessoas que estão aqui?
Tá me parecendo o pastor Johnson, É, pastor João. né? É. O filho está por aí? O A filho esposa? deve estar. O senhor Tá aqui, estaria? o filho de Johnson está aqui. Ele, qual é o nome dele? Harry, Ah, o Harry. E o É. senhor estaria onde aí? estou aqui. Ah, e esse outro Esse é coleguinha? meu irmão. Ah, o seu irmão, o quem? Ernesto. O Ernesto. Tem mais algum irmão aí? Tem... Essa aqui é minha irmã também. Ah, sua irmã. É. Tá. Provavelmente essa foto foi tirada onde? Esse espaço, esse lugar? Casa publicadora? Provavelmente. É, provavelmente. É. Certo. Tem uma outra foto aqui que eu queria que ajudasse na identificação. Isso aqui é em Santos, né? É. Quem são essas pessoas que estão aí? Schneider. Esse listrado, então, é o Schneider. Schneider. Emílio. É o Chester Schneider? Quem é esse? É. É o filho ou o pai que era médico? O pai dele era médico. Ah, é o pai dele, então. É. É o Wilbur. Eu vou estar aqui. Acho que é isso aqui. É? Esse aqui é o Oswaldo, meu irmão. Bem ao centro. Tá. Se desse um Gresham. Ah, o Gresham. Gresham. Ah, certo. Pai do pastor Valdemar Gresham, não? Não. É o próprio Valdemar Gresham aí? É. Ah, tá. Esse aqui é Emílio Littke. Ah, Littke. Littke. Tá, então é a extrema esquerda. É. Esse é o fundo aqui, à direita. Aqui sou eu. Ah, o senhor está aí. Esse mais alto aqui, quem é? Ah, esse aí é o Harry. É. Harley. É, Harry. Ah, Harry. Ah, tá, filho do pastor John. Johnson. É. Essa que está aqui sentada, esse é mulher ou homem? Esse aqui, sentada aqui, é irmã, minha irmã também. Qual irmã? Essa aqui, Lili. Ah, Lili. Essa outra em pé não é irmã não, né? Como é? Essa Não, em pé aqui não. não é irmã. Essa pessoa que está aqui, olha. Esse é, se não me engano, é Antônio Sorita, Era homem ou mulher? homem. Homem. É. Então ele trabalhava na casa publicadora. Trabalhava. Qual era a função dele? Sorita. Ajudava na impressão. Dá para reconhecer mais alguém aqui? Esse que está aqui... Emílio Littke. Ah, o Emílio Littke, esse é o Gresham, no caso. Gresham. Essa mulher aqui, que está de lado, consegue? Não é parente. Não. Essas outras aqui são todas... Uhum. Os três. Ah, o senhor com os irmão e o amigo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Aqui está mostrando mais algumas fotos, olha só. Aqui está com Ernesto, Felipe, Mauro e amigos da CPB. O senhor vê mais alguém aí? Esse aqui é meu irmão Ernesto. Ah, esse é o Ernesto. Esse aqui é Felipe. Certo, Estou eu. certo. O Harry. Sim. Oswaldo, meu irmão. Certo. O Ercílio, aquele que Ah. eu tinha esquecido. Ercílio Moraes. Ercílio Batizou-se Moraes. junto com o irmão. É. Ah, entendi. Hum. Tá. Aqui nessa segunda fileira, o senhor consegue ver mais essas duas, essa mulher? Essa aqui é minha irmã, está parecendo com ela. Irmã. Ah, qual delas? Não, difícil É? saber. Esta segunda, Né? Não lembro o nome dela. essa terceira, Também não lembro. Essa Mercedes, quinta, não lembro a o nome. sexta. Também não. Dos que estão sentados aqui no chão, Esse aqui é irmão do Ercílio. do Ercílio Moraes, irmão dele. É. Tá. Conhece alguém desses? Essa aqui é a filha da Mabel Gross, neta do pastor Spies. Ah, tá. São duas netas? São a mesma roupa, parece? É a mesma roupa, não?
Não. Mesma estampa? Essa aqui é neta, essa aqui parece minha irmã. Ah, tá. Como é o nome dessa menina? Não tem ideia, né? Filho do Tem, Mabel. eu sei. Deixa eu ver. Depois lembra. Daqui a pouco aparece. Mas eu lembro. É esse último aqui, olha, esse que está aqui. É meu irmão Mauro. Mauro. Nessa outra foto aqui, vamos tentar identificar. Quem são esses amigos que estão ladeando o senhor aqui aos 20 anos? Os amigos do CPB, né? Sim. Parecendo o Ercílio. É, tá com jeito mesmo, Ercílio. Esse terceiro aqui. Esse é meu Osvaldo, meu irmão. Osvaldo. Sim. Sim. Vilmo Schneider. Esse é Schneider. Certo. Depois no cantinho. Felipe é um cunhado meu, casado com os Minda. Ah, Felipe. Felipe do quê? Felipe. Ele foi obreiro? Qual é o futuro dele depois? Ele veio da Rússia, Estônia, e trabalhou na CPB. E depois ele sempre se formou lá, ele não chegou a estudar no colégio adventista? Não estudou, não. Então foi sempre a vida dele lá na CPB? Sempre na CPB. E a sua irmã também ficou por lá? Sempre lá. E funcionário da CPB? Funcionário. Tá. Ela faleceu lá em Santo André, não? Não, faleceu fora. Sei. Esses que estão atrás, o senhor reconhece alguém? São irmãos? Esse aqui deve ser a Mercedes. Sim. Tá certo. Em que lugar essa foto foi tirada? Você tem ideia? Essa praça, que bonita? Deve ser Santos. Santos. É. Essa outra aqui. Aqui o meu irmão Ernesto. Sim. Mas essa foto, o senhor imagina ter sido tirada na casa publicadora mesmo? Não sei. Não dá para ter uma ideia, né? Vamos avançar um pouquinho mais aqui para ver se a gente vê alguma outra foto. Essa foto. O senhor imagina quem são essas pessoas que estão retratadas nessa... Nós 16 anos. Nós fomos passar um fim de semana no começo do Rio Tietê. Sim. Lá no mato, na serra. Certo. E eram colegas adventistas? colegas. Eram da CPB? De onde que eles eram? Do colégio adventista? Não, esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu Osvaldo também. Esse aqui é Durval, esse primeiro. Hã? Esse é Durval o primeiro? Não, é Ernesto. Aí Ernesto, Osvaldo, Harry. Ah, sim. E... Esse aqui é o senhor, né? Eu sou. Nessa outra foto aqui, então são praticamente os mesmos, só que em São os posições mesmos, diferentes. né? Tá certo. Então, na verdade, era uma excursão entre jovens da igreja, irmãos, né? E eu estou vendo que vocês caçavam. Caçavam o que lá? A gente queria caçar, mas não caçou nada. Não caçou nada. Você quer emprestar essas armas? Como é que era? Tudo levava armas que ia dormir no mato, Sim. na beira do rio. Então pescavam também, não? Pescava também. E quem que levou essa máquina? Até com jeito que foi o filho do gerente que tinha a máquina de fotografar aqui no caso. O Osvaldo tinha máquina. Ah, seu irmão Osvaldo tinha máquina. Ele já tirava algumas fotos. E é provável que essas outras fotos tenham sido tiradas com essa máquina do seu... Praticamente ele que tirava todas as fotos. Ah, ele que tirou essas fotos. Ah, interessante. E essa foto continuou com ele um bom tempo. Que marca, que modelo que era, lembra? Não? Máquinas antigas, caixinha. Era da Kodak? O que era? Não, a máquina que ele tinha de caixinha, as caixinhas. Máquina de caixinha, bem popular. Bem fácil de fotografar. Mas fotografava bastante. É. Agora, o senhor poderia me dizer o seguinte, quando é que o senhor pensa em sair da casa publicadora? Como é que vai assim, o senhor vai se desligando da casa e pensando em estudar no colégio? Eu trabalhava na CPB e Pastor Storch, em conversa, ele disse para o pastor Valfoga
que você leu de ter lá no escritório de Pernambuco, da missão de Pernambuco, você ter um rapaz já treinado aqui no ramo. Então, marcamos um encontro na Associação Paulista, pastor Storch, que ia me ver. Aí conversamos um pouco, mas ele não se interessou muito por mim. Mas... Essa conversa foi entre o pastor Gustavo Storch e... Gustavo Storch. E? O pastor Luiz Wolford informou. O pastor Storch procurava um rapaz para trabalhar. Sim. O pastor Luiz Wolford indicou. Mas ele não se interessou muito. Aí tivemos um encontro na Paulista e não se interessou muito. Mas o pastor Rita, que era o tesoureiro, me conheceu. Sim. E me chamou. E então, trabalhei um ano lá. Então antes de ir para o Colégio Adventista, o senhor trabalhou na Paulista? Meu trabalho era, eu passava no correio, pegava a correspondência, levava para o escritório, e o tesoureiro, que era o pastor Rita, separava os pedidos de copotores, e eu levava para a expedição, selecionava, encaixotava, depois chamava um táxi e ia despachava as caixas para os copotores. Esse era o meu trabalho lá. E esse despacho era feito aonde? Na Estação da Luz e na Estação do Bar. O senhor nunca foi para Santos despachar livros? Não. Sempre era tudo ali na Luz, e a Luz é que mandava para Porto, mandava para fora. Mandava para o interior. Certo. Então, meu trabalho era esse, atender balcão, despachar livros, e mais. E fazer relatórios, fazer o relatório da compostagem. O senhor poderia falar um pouco sobre os irmãos? O senhor teve o Durval, o irmão Agora, Durval. da associação que eu tive no colégio. Certo. O Durval já era aluno do colégio quando o senhor estava na associação? O Durval já era quando eu fui para... Quando eu estava na Paulista, o Durval era aluno do colégio. O Durval influenciou o senhor a ir para o colégio ou não? O Durval influenciou o senhor? Não. Não. A decisão de ir para o colégio foi como, lá na Paulista? Na Paulista eu trabalhei, cuidava da seção de despacho de livros para os compositores e eu, quando estava na casa publicadora, eu aprendi a encadernar livros. E não sei como o professor Massa, que era o diretor do colégio, ele se interessou e ele planejou reformar os livros da biblioteca. Sabendo o que eu fazia, então ele me convidou para ir para o colégio e reformar os livros da biblioteca. Então, eu fui para o colégio. Aí, no meu lugar, na Paulista, ficou um formado, chamava-se, não lembro depois. O rapaz se formou no colégio, foi chamado para meu lugar na Paulista. Eu preciso lembrar, minha mente é muito ruim.
Quando eu estava estudando no colégio, havia 2 cursos especiais no colégio. Um, que era o curso ministerial, que encaminhava para os pastores, e outro para a administração. Curso comercial para a administração. Então, eu fui para o colégio e no meio do ano, o pastor Ritter foi ao colégio e foi combinar com o diretor do colégio para ver se eles podiam me deixar retornar para Paulista. Porque o rapaz que ficou no meu lugar não estava dando conta do trabalho. Então, foram lá para me trazer de volta para Paulista. Aí os meus professores não deixaram. Charles Renzo, mas, não, de jeito nenhum, ele está indo muito bem aqui. Então, não convém fazer isso não. Então eu continuei no colégio, cheguei ao final do curso. Eu não vou avançar nesse departamento, vou deixar essa conversa para um outro dia. Eu quero explorar uma outra coisa ainda, porque essa parte é mais interessante. Eu quero ainda... O rapaz foi no meu lugar, Fumagalli. Ah, tá. Ele teve problema, né? Depois, deixou a igreja. Casou, teve problema e tudo. Eu entrevistei a dona Hilda e ela tem grandes mágoas dele, né? Mas o problema que ele estava dando já era de ordem pessoal, moral, não? Ou era mais trabalho? Estilo de trabalho. Não era problema religioso, nada moral. É trabalho. Ele não deu conta do trabalho. Certo. E o senhor acha que deu conta do trabalho por quê? Qual era a característica do trabalho? O que o trabalho exigia que ele não conseguia dar conta? Bom, o trabalho... Era velocidade, era responsabilidade, era o quê? Ali, o trabalho era diversificado. Eu abria a correspondência, dava para o tesoureiro selecionava todos os pedidos que de computadores, dava para mim, eu selecionava os livros, encaixotava e mandava. Mas fazia de tal maneira que o trabalho rendia, funcionava perfeitamente. Atendia o campo inteiro, a tempo. Né? Não faltava livro. Não, tudo funcionou muito bem. Então, no meu lugar, puseram um formado. O formado não deu conta. O senhor já tinha visão também da casa publicadora, né? Na casa eu trabalhava, eu profissional. fazia algum tempo e tudo. E eu procurava sempre caprichar no trabalho, isso me valeu muito. O senhor poderia me dizer uma coisa? O senhor tem lembrança da Revolução de 1924 ou não? Pouco. Vocês estavam morando aonde nessa época? Na casa publicadora. Ah, já na casa publicadora. A Revolução afetou muito Santo André, o movimento todo. Vocês chegaram a fugir de Santo André ou ficaram lá? Quase que fugimos várias vezes para o mato. Para o mato? Onde eu morava tinha um mato muito grande. Então tinha planejado fugir. Mas não foi necessário. A figura de Isidoro Lopes o senhor chegou a conhecer, não? Ou só ouvia falar? Só por fotografia. Só por fotografia. Chegou a ver as tropas nas ruas, não? Não. Então Santo André estava um pouquinho fora. Eu vi a outra Revolução de 30. Ah, de 30 ou 32? Acho que é 30 e 32. O senhor pode falar um pouco sobre a de 30? Como é que o senhor viu isso tudo? Bom, era uma época, uns anos, que só se falava em Revolução. E de 30 foi do Getúlio, né? Isso. De 30 foi do Getúlio. Getúlio... O senhor estava na casa publicadora, chegou a ter algum problema a casa publicadora por causa disso, não? O exército levou o caminhão.
A casa tinha um caminhão internacional muito bom. E eles levaram o caminhão. Requisitaram para alguma Era coisa? registrado, mas depois devolveram. Isso foi na de 30 ou de 32? Foi na 32. Não sei. Não lembro bem. Quer dizer, o que foi mais dramático foi retirar esse caminhão e O levar. caminhão era novo, Sim. voltou muito estragado. É mesmo. Isso criou um transtorno para a igreja, né, no caso. Mas houve censura, a presença de alguém assim que ameaçasse Não. as revistas? Não. Havia, a gente estava naquela expectativa, se as tropas fossem para aquele lado, nós iríamos. Mas não, infelizmente não houve nada. Mas Santo André então não chegou a ser envolvido porque era um pouco fora de São Paulo. Fora. Não havia movimento de tropa. Não. A estação de São Bernardo, alguma coisa? Aquelas coisas de tropa, passagem, ficou alguma coisa marcante? Não, acho que houve mais movimento de tropa na Sorocabana. Na Sorocabana. É. Ah, entendi. Então não era tanto na Não. Jundiaí, Santo Jundiaí. Não. Tá. Agora, o senhor poderia falar um pouco mais sobre... a gripe espanhola atingiu sua família quando vocês eram pequenos? Os pais falavam alguma coisa? Nós estávamos no interior. Aquilo afetou, assustou muita gente, mas felizmente nós não tivemos problema. Ninguém ficou doente? Não. Vocês moravam onde nessa época, tem ideia? Acho que Mococa. Em Mococa. Né? Então, para eu entender, o senhor nasceu em Santos, depois mudou para De Mogi das Cruzes. Mogi das De Cruzes, Mogi das Cruzes fui para Mococa. Mococa, De Mococa foi para São Paulo. então vocês não voltaram para Santos, Não, tá? nunca voltamos. Qual era o trabalho do seu pai em Mococa, ainda em Mococa? Ele era dono da fazenda. Ali que ele se acidentou. Ele fazia de tudo. Tá. Antes de Mococa ele estava onde? Mogi. E Mogi, o que ele chegou a fazer em Mogi das Cruzes? Mogi tinha um sítio Tá. e a fábrica de farinha. Ali ele não exerceu a profissão de contador. Não, só quando estava em Santos. Ah, em Santos só. É. Então, na verdade, ele foi abandonando a profissão de contador antes mesmo de sofrer o acidente. É. Mas ele já tinha essa habilidade que ele... Alguém da família, além do senhor... O senhor fez aqui o comercial, né? É. Alguém mais fez comercial na família? O Oswaldo, não. Não, Oswaldo, não. O Durval fez, né? não, Durval fez ministerial. Ministerial. Então, o Durval, ele faleceu aonde? Onde eles moravam quando eles faleceram? Quando ele faleceu? Aqui em São Paulo. Ah, em São Paulo. A última esposa dele era quem? Dalila. Dalila. É. Não, Dalila é a esposa do Durval. Não, Durval. Tá. O Durval casou com Dalila. E o Oswaldo com Mercedes. Ah, tá. Oswaldo com a Mercedes. É. Então a Mercedes morreu depois dele. Morreu antes. Morreu antes. Tá. Tá certo. Eu agora queria saber como é que está o estado. Não sei como é que o seu estado está cansado, quer dar uma paradinha, tomar uma água no banheiro. Eu posso dar uma paradinha só pra gente... Se for ofereceu... Tá, pode ser. Só dar Não, uma... não é